Vou desligar o nosso áudio. Se você precisar, você liga aí para falar, tá bom? Para não ficar esse zumbido no ouvido da gente. E eu vou pedir para vocês abrir o livro na página 9. Abra o livro na página 9. Deixa eu só ver aqui onde eu coloquei o meu livro. Eu vou esperar os colegas entrarem enquanto eu. Sim, nós não tivemos a página 9, né? Acho que a página 9 não. Espera só um. Isso, foi as frases. Presta bem atenção, gente. A página. Eram 7 frases, parece. Isso. Eu vou tirar aqui um print da nossa página, porque eu não. Eu esqueci de tirar. Mas eu vou tirar um print. Pessoal, a frase. Lembrando, pode consultar outros recursos, não tem problema algum. Ajuda você a língua, né? Nós vamos. Sim. Hello. É a página 9. De preferência. Mas aí você pode colocar as suas. Não, de preferência em inglês. Se você fez em inglês, ótimo, maravilha. Você não precisa fazer. Agora, quem fez só em português vai ter que ir atrás de alguma coisa em inglês. Abriu na página 9, fez tempo. Só um pouquinho, que eu já tô lá. Ok, fulanos, guys, boys. Vou desligar aqui o áudio, tá bom? Vamos começar. Eu estava tirando o print das nossas telas, porque eu tirei, mas em algum momento eu apaguei. Eu acho que é por conta da memória do iPad. Vamos lá, página 9, page 9. Nós vamos falar das palafitas, que são os stilts, tá? Para quem não sabe, stilts são palafitas. As famosas stilts. Stilts, palafitas. Pessoal, essas palafitas, elas são casas sobre a água, sobre os rios, lagos, mares. Tem também nos mares, tá bom? Não é só nos rios. Mas as pessoas que vivem nessas palafitas vivem em condições paupérrimas, tá? Os rios que comportam essas cidades, porque são cidades, só no Espírito Santo, que é o estado do brasileiro, no Espírito Santo, tem uma cidade de palafitas. Lá no Espírito Santo tem umas como é que é? Esqueci. Palafitas. Exato, palafitas. Que elas são. É uma cidade praticamente do tamanho do Riacho Fundo 1. Na extensão do Riacho Fundo 1. É muito grande. É uma cidade. E aí o que, que acontece? Tem saneamento básico lá? Não. As pessoas fazem suas necessidades no rio. As pessoas jogam seus lixos, né, resíduos, coisas de casa no rio. São casas que correm risco de desabar a qualquer momento.
São casas até que tem buracos no chão, que pode uma criança pequena caminhar, cair dentro do rio, ser levado pela correnteza. Tem todo um problema aí de saneamento, de estrutura. Sim, pode falar. Sim, fazem necessidades no rio, muitas palafitas são assim, porque essas palafitas, elas não têm banheiro. Vocês estão achando que essas casas aí têm banheiro? Tem não. Banheirozinho assim, bonitinho igual a nossa casa? Não tem. Talvez eles tenham papel higiênico. Ah, e onde é que eles banham? Eles banham, tem muitos que têm que banhar com água que a prefeitura leva, o governo leva, água potável. Não, no rio eles não banham. Ah, mas vem cá, vocês acham que isso é impossível? Não é não. Na Índia tem um rio, eu esqueci o nome do rio. Na Índia tem um rio. Depois eu vou pesquisar o nome do rio que existe na Índia, é o rio mais poluído do mundo, em que as pessoas fazem as necessidades no rio, tomam banho no rio e bebem da água do rio, tá? Isso acontece, inclusive, passou uma reportagem assim, não sei se foi no Fantástico ou se foi na Record, mas acontece, tá bom? É assim mesmo. Gente, vamos lá, começar aqui. Olha só, é, infelizmente isso acontece na Índia, tá? É porque eles jogam também lixo, esgoto, o esgoto das cidades que ficam próximos desses rios na Índia, tá, gente? Não estou falando das palafitas. Lá na Índia. O esgoto das cidades vão para dentro desse rio. E o povo da Índia, né, no país, na Índia, não tem o hábito de ter banheiros em casa igual nós temos. Eles não têm banheiro, então eles fazem as necessidades sempre na natureza, no rio, no mato, em algum local desse tipo, tá? Que pra gente parece ser uma coisa de outro mundo, pra eles é muito natural. Olha só, gente, vamos lá. Primeiro parágrafo aí desse texto, ó. What are houses on stilts? Como são as casas nas palafitas? Stilts, palafita, ok? Some people who live near the sea, by lake, rivers, or in land have very tall houses built on long pieces of the wood colored stilt. Você vai pegar seu marca-texto, pode ser uma canetinha, alguma coisa assim. As pessoas, ó, some people who live near sea, elas vivem perto ou sobre lagos, rios, lagoas, lowlands são lagoas, tá bom? Essas palafitas, elas estão sempre em cima de algo como mares, né? Lagos, rios. Quem me perguntou aí que tá com dúvida, pode falar. Copo? Na Índia? Tem, lá tem copo de água, tudo. Não, gente, mas eu tô falando assim. Tem, eles lavam as roupas. Mais poluído? Não, tem o rio mais poluído, o rio mais poluído do mundo fica na Ásia. Mas eu não lembro se é na China ou se é na Índia. Mas existe esse rio na Índia, que é um dos mais poluídos do mundo. Nem o Tietê, que é esse rio que nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, é tão poluído. Eles retiram a água do rio, porque assim, só existe um rio, ele é um rio enorme. Esse rio, ele abastece a cidade.
Claro que a água que entra nesse rio, ele é tratada, mas abastece. Isso é uma palafita. Gente, repete comigo aí, ó. Sea, lakes, rivers, lowland. Lowland são lagoas, tá? Você fez isso aí, você já colocou aí o seu, a sua, você já marcou, você sabe que essas palafitas, não tem problema, são construídas, né, com madeiras, com pedaços de madeiras, e outros recursos, né, sobre esses lagos, rios, mares perto de praias, né, e tudo mais. What, segundo parágrafo. Why are houses built on stilts? Por que essas casas são construídas? Por que elas são construídas assim? Vou ler, olha só. If there are flood, house on stilts remain above the water levels, so the families living in them and their belongings are safe as houses on stilts help keep snake and rat. Por que que constrói? Bom, tem esses motivos, né? Um dos motivos, gente, é a desigualdade social. Então, quanto mais pobre aquele país ou aquela região for, mais necessidade as pessoas têm de construir moradias em lugares que podem ser um risco para a vida, né, da família, dos familiares. Então, construir casas em palafitas é uma forma de desigualdade social muito grande. Por quê? São pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. Ok, mas ainda estou continuando aqui, tá bom? Não precisa se preocupar, não. São pessoas que vivem em extrema pobreza, não têm recursos suficientes para ter uma casinha confortável como a nossa, ter eletrodomésticos. Essas palafitas são casas muito frágeis, tá? Todo, pelo menos a cada um mês ou a cada semana, dependendo da forma que essa palafita foi levantada, o dono, a pessoa que está morando ali, tem que estar trocando a madeira, os materiais, né, que foi feito, o telhado, a cada semana, a cada mês, porque é um solo que o solo do rio, né, do fundo do rio, é um solo que pode ser aquele solo que puxa as coisas, né, que seja movediço, pode ser pela correnteza do rio, né, vai levando tudo que está pela frente. Então as pessoas não têm esse conforto que nós temos, às vezes não tem nem o que comer, como sobreviver, tá? Mas aí você vai colocar também, sublinhar aí as palavras, ó. If there is, existe, float. Float tem a ideia de os materiais, né, que é construído. Above remain the water level. Essas construções, elas podem chegar a 4 ou 5 metros do nível do rio da água, tá? Eles fazem isso para quando se for num rio, quando o rio encher, né, não invadir a água, não entrar nas casas. Mas mesmo assim é muito perigoso. Tem muitas palafitas que as pessoas saem de lá com barcos. No meio do mar, não, mas as palafitas no mar ficam próximas às praias. Próxima ao continente, né? Próxima a que eles possam se locomover. É porque, como eu disse para você, se vocês já sublinharam, ótimo, é até levels, tá?
É porque as pessoas não têm condições. A pobreza é extrema, as pessoas não têm condições de comprar uma casa ou de ter uma casa, de pagar um aluguel, entendeu? A pobreza é muito grande. Por esse motivo, as pessoas procuram viver em locais que elas consigam viver. Então, elas vão procurar o quê? Morros que podem, por uma chuva, desabar, beira de rios, de lagos, que elas podem construir coisas para viver. E aí, o que que acontece? As palafitas, elas só tendem a crescer, tá? Há 2 anos atrás, eu vi uma reportagem que as palafitas do Espírito Santo têm crescido tanto que tem virado uma cidade enorme e as pessoas não param de ir para lá. E é um problema do Estado. É um problema do Estado. O Estado do Espírito Santo não consegue dar essa infraestrutura para as pessoas. Terceiro parágrafo. Where do you find this house? Onde nós vamos encontrar essas casas? Olha só. There are houses on stilts in many African countries. Existem casas como palafitas, né? Em palafitas em muitos países africanos, ó, African countries, tá? Países como a Tailândia, Thailand, Nicarágua e no Brasil, no norte, nós temos muito isso. No Amazonas, no Pará, no Acre, Amapá, Macapá, Tocantins, esses estados, tanto o Tocantins, né? Tirando o Tocantins, que eu acho que não tem muito, mas os estados do norte do Brasil, todos eles têm alguma vilarejo feito por palafitas, tá bom? E os recursos de vida são escassos, são inexistentes, ok? E também temos no Papua e Nova Guiné. Agora, na Tailândia, ó, in Thailand, some people live in stilt house as high as 3 meters above the ground. Lá na Tailândia, as pessoas vivem a 3 metros acima do nível da água. Então, eles conseguem fazer suas casas, né, com uma estrutura feita de madeira, com 3 metros acima do nível da água. Porque se houver uma enchente ou uma maré, ou uma tromba d'água que vem pelo rio, não invada os barracões, né, que eles chamam de barracões. Então, aí você vai circular, ó, sublinhar. The Thailand people still above the ground. E pronto. É um lugar confortável para viver? Não mesmo. É um lugar quente, cheio de animais, de insetos. É um lugar que você não vai ficar um dia lá bem feliz, curtindo a natureza, não. É um lugar bem complicado de se viver. Tem muitas cobras, porque é perto de rio, lagos. Sim, pode falar. E tem palafitas feitas por pessoas que gostam de viver em alto risco, né? Gosta de viver sobre a natureza, mas vive sozinhos. Como essa palafita aí da imagem. Aí eu retiro o marca-texto aqui e nós vamos para esses últimos parágrafos aqui, ó. Are house on stilts or new idea? As casas em palafitas é uma ideia nova de moradia? Será? Olha só. No. É o que está dizendo aqui, ó. No. Não. People have built houses on stilt since prehistoric time.
As pessoas vivem e constroem palafitas desde a pré-história. Então não é uma coisa nova que surgiu no Brasil ou em outros lugares do mundo, não. O ser humano sempre teve a ideia de construir casas em palafitas, principalmente em lagos, rios e mares. Por quê? Porque naquela época nós éramos também muito vulneráveis a animais maiores. Então, a gente construir casas sobre lagos, rios, ajudava a animais terrestres, né, não chegar até lá para nos devorar. Aí ficou a ideia das palafitas. What is the future for this house? Como ficaria, como vai ficar, o que vai ser dessas casas no futuro? Você vai circular, ó, sublinhar. With extreme weather and the foods becoming increasingly more common. Por quê? Acontece que. Oi? É no último parágrafozinho. Na última pergunta do future. Acontece que em países ou regiões que são mais ricas ou têm mais arrecadação, né, financeira, econômica, essas palafitas vão deixar de existir. Mas naqueles locais que a desigualdade social é muito grande e que tende a ter mais pessoas pobres e que tem menos recursos ou recursos nenhum para sobreviver, a tendência é que essas palafitas chegam a crescer cada vez mais. Aí nós temos aqui um número de 2080 casas a mais, é o que tem para o nosso futuro. Ou seja, nós temos uma cidade, né, praticamente uma cidade no Espírito Santo, grande, enorme, e a tendência é que mais de 2.080 casas sejam erguidas nos próximos anos, que é um risco. Essas palafitas, elas juntam ratos, porque é muita gente morando junto. Não é uma família de 2, 3 pessoas, é até família de 5, 7 pessoas vivendo em um cômodo pequeno. As pessoas não podem ter cama para viver, para dormir. Elas dormem em redes porque é mais seguro, porque é um local que tende a ter escorpião, cobras, ratos, animais venenosos, aranhas. Então, a, a, as redes ajudam a preservar, né, a vida das pessoas, né? Porque você deita para dormir, sim, sim. Nossa, que triste. Ai, não quero nem ouvir mais falar essa história, coisa estranha. Mas nesses lugares que tem muita floresta, é comum ter essas coisas, tá? Agora vamos. É uma família grande. Sim, pode falar.
Nossa, credo. É um criador de bicho. Então, gente, vamos lá, que já falta 10 minutos. Credo. Não vou nessa casa de jeito nenhum. Sim. Hum, credo. Ainda bem. Uhum. Credo. Gente, imagina, deixa eu continuar aqui que a gente só tem 10 minutos. Imagina a gente que encontra esses insetos assim na nossa casa, esses bichos venenosos assim, em lugares que são mais civilizados. Imagina essas palafitas, o que que essas pessoas não sofrem aí dentro, né? Vamos lá, gente, vamos marcar true ou false. É, eles já se acostumam. Gente, let's go. Aí vai, né? E dá tudo certo. Não, então pode mudar daí, que é perigoso. Olha só, gente. Vamos lá, olha só. Number one. All people who live near water have house on stilt. As pessoas vivem perto desses. As casas delas são perto de palafitas? Não. Então você vai colocar. Elas moram na palafita, né? Não são perto, elas moram. Então é falso. Number two. Houses on stilts are usually. Tá, number one. All people who live near water have house on stilts. Todas as pessoas que vivem perto de água vivem vive perto de palafitas? Não, normalmente elas vivem nas palafitas, né? Number two. House on stilts are usually 4 to 5 meters tall. Essas casas são construídas entre 4 e 5 metros de altura do nível da água? Sim, entre 4 e 5 metros de altura, às vezes 2, 3 metros, não muito. Houses on stilts, casas em palafitas, né? Number 3. These houses help keep undersized animals out. Essas casas ajudam a preservar a fauna do local, os animais que existem no local, as plantas que existem no local, especificamente os animais, né? Não, porque os animais, eles fazem entrar para a casa das pessoas, né? Eles entram porque eles invadem, porque as pessoas estão invadindo o local deles, o habitat natural deles, como as cobras, as aranhas, né? Se vive perto de uma mata, as onças entram. Elas mordem, elas mordem.
Aqueles ferrãozinhos dela assim, elas pegam. Ah, credo. Number four. Number four. House on the Stilt or New Idea. Casas em palafitas são novas ideias, é uma nova coisa que o ser humano criou? Não, existe desde a pré-história. Um, some respect believe that in 2018 lots of people on the coast will live in house on stilts. Muitas dessas casas acredita-se que no futuro, né? Que vão muitas dessas palafitas acreditam-se que no futuro terão mais de 2.080 pessoas ou 2.080 novas casas, sei lá. No futuro? Sim, porque elas têm crescido muito. Pode falar. Nossa, tadinho dos bichinhos. Tadinho dos bichinhos, gente. Olha só, gente, palafitas. Eu coloquei aqui uma representação que eu coloquei no meu quadrinho. Aqui é o nível da água, ó. Eles enfiam a estrutura das casas em palafitas, são troncos de árvore ou pedaços de árvore que vão até o fundo do rio, né? Para conseguir ter essa estrutura. Tem que ter pelo menos de 5 a 4 metros de altura, porque se esse rio subir, pode inundar a casa. Então, eles põem num nível que quando o rio suba, não venha enchente para dentro de casa. É seguro? Não é. Porque tá vendo esses pontinhos pretos que eu desenhei? É tudo sujeira, resíduos da casa. Porque não existem também banheiros na casa, então as necessidades são feitas dentro do rio. E os lixos, lixos produzidos pela família também são jogados no rio. Sim, pode falar, Davi. Isso, tem as escadas, tem algumas palafitas que você só chega lá com barco, você não chega andando. No Rio, aqui no Brasil, não. A prefeitura às vezes entrega água potável em latões gigantes, né, para eles tomarem, beber, né? Tem alguns locais que tem água para eles. Caminhão, né? Na Índia, sim. Na Índia, eles banham no mesmo rio. Também jogam lixo. Só que na Índia, eles não vivem em palafitas. É, tem alguém me perguntando algo aí, deixa eu ouvir. Gente, já vai acabar nossa aula. Pergunta logo. Não, nem todas. Tem cidades. A Índia é um país enorme, gente. Não, essa aí são poucos, é uma minoria. Pessoal, ó, bye bye, see you. Um bom feriado para vocês. Vai ficar como tarefa de casa a página 48, página 48, tarefa de casa, tá bom? Vou colocar aqui no grupo. E isso, nosso livro manda a gente ir para a página 48 e 49. Só que a gente vai fazer só a página 48, tá? Ela é facinho, ela não é difícil, não.
48. Eu vou colocar no grupo. Isso. E eu corrijo. Ó, bye bye, see you. Bom final de semana para todos vocês.